Olá pessoal, tudo bem? Então na aula anterior nós realizamos o layout da tela de login no Codular e nessa aula nós vamos construir então o layout da tela principal no Codular. Bom, então vou vir aqui no Codular, vou criar uma tela nova, então Add Screen, tela principal, vou clicar em Create. Bom, criei aqui a minha tela. Aqui nessa tela principal nós vamos ter uma barra de título, tá? Então nós vamos ter essa barrinha com o menu aqui. Só que nós não vamos usar essa que já vem por padrão no Android, porque nós queremos personalizar ela. Então vou vir aqui e vou desmarcar essa opção de título visível. Então vou esconder minha barra de título. No lugar da barra de título, eu vou vir aqui em Layout, Geral, e vou colocar um organizador horizontal, tá? Vou aumentar aqui o tamanho dele. E aqui então nós vamos colocar um ícone de menu, o ícone do aplicativo, um texto e um ícone de carrinho. Bom, então aqui eu vou colocar em User Interface um label, ok? Nesse label aqui eu vou selecionar a opção Font Typeface e vou selecionar aqui Material Icons. E aqui Material Icons, nós vamos abrir aqui uma nova guia, vamos digitar Material I/O. Em Material I/O, nós vamos selecionar aqui a opção Resource, que são os recursos, Material Icons, e aqui nós vamos pesquisar um ícone que a gente quer. Então, eu quero um ícone de menu, ele vai dar aqui diversas opções de menu, eu quero esse daqui, e aí aqui em Android ele vai falar para mim que aquele ícone chama menu mesmo. Então, vou copiar aqui o menu e vou aqui colocar no texto menu. Ele vai criar aqui para mim um ícone bem pequenininho. Eu vou selecionar ele, vou aumentar o tamanho do texto. Bom, então aqui eu vou colocar 24. Ele vai criar para mim um íconezinho com 24 pixels. Aqui o meu texto, ele está com 18, então vai ficar um pouquinho maior. Bom, agora esse retângulo aqui, que corresponde ao nosso organizador horizontal, ele tem 50 pixels de altura. Então nós vamos alterar aqui a altura dele. Então em width 50 pixels. Então ele aumentou e aí aqui nós vamos falar que no alinhamento vertical nós queremos deixar tudo centralizado. Então ele vai descer aqui pra gente. Vou aproveitar, vou colocar aqui um outro label, tá? E esse outro label vai ser esse ícone aqui, o do carrinho. Então vou vir aqui e vou digitar o cart. Ele vai dar aqui para mim os ícones de carrinho, tá? Eu quero esse carrinho aqui. Bom, aqui por padrão o Codular ele usa os ícones preenchidos, que são esses que estão pretinhos assim, né? Se eu quero esses delineados, então outline, eu preciso utilizar um outro tipo de fonte que não tem lá no Codular, tá? Então vou pegar e vou colocar ele aqui primeiro para vocês verem. Então, vou vir aqui, ó, copiar o Shopping Cart e vou colocar ele aqui. Então texto, Ctrl V. Vou falar que a fonte que nós vamos usar é do Material Icons e nós queremos aqui um tamanho de 20 pontos. Tá? Então ele colocou lá pra gente, só que o carrinho, como vocês estão vendo, ele está preenchido, né? Ele está utilizando esse modelo aqui e não o outline. No fórum do Codular eu achei um rapaz que deu uma solução para isso daqui, tá? Então esse usuário, e aí ele fornece aqui pra gente uma fonte que você pode baixar e utilizar no seu projeto, tá? E ela vai estar utilizando então esse outline. Bom, depois se vocês quiserem, vocês podem entrar nesse link para fazer o download. Eu vou clicar aqui para fazer o download. Fiz o download, vou fazer a extração dele, então extrair tudo. E aí eu vou então fazer o upload desse arquivo para o meu projeto no Codular. Então vou vir aqui em Assets. E aí eu vou fazer então o upload. Bom, fiz o upload, o que vai mudar aqui? Eu vou selecionar o ícone, aqui eu vou deixar fonte default, padrão, e eu vou mudar aqui na Advanced Properties, nas propriedades avançadas, que a gente quer usar aquela fonte de Material Icons Outline. Então coloquei ali, ele colocou para a gente então um carrinho agora delineado. Ok. Bom, agora nós vamos colocar aqui um outro layout horizontal, então no meio dos dois ícones, tá? Aqui nós vamos colocar para ele ocupar todo o espaço da tela, vamos colocar também para ele ocupar toda a altura, e aí nós vamos centralizar na horizontal os componentes e na vertical também os componentes que a gente colocar aqui.
depois disso eu vou colocar uma imagem. Com essa imagem aqui eu vou vir em Picture e vou selecionar o logo que eu já tinha colocado antes, essa imagem aqui desse logo, tá? Eu vou reduzir aqui o tamanho da minha imagem para 30 pixels, ela vai ficar menorzinho, e aqui eu vou colocar um label do lado da minha imagem, do lado de cá, e aqui eu vou escrever então o nome do aplicativo, que é o Rosemake. Aqui no Rosemake eu vou alterar o tipo de fonte, nós vamos utilizar o Comfortable, e aqui vamos olhar o tamanho que está, então Comfortable 18. Então vamos alterar aqui o tamanho também para 18. Ok, então fizemos as alterações, aqui ficou faltando uma coisa só, que os nossos ícones, eles não estão grudados, né, na borda, tem uma margem aqui de 10 desse lado, e aqui tem uma margem de 18. Bom, deveria estar meio padronizado também, né? Bom, aqui então eu vou pegar e vou colocar uma margem nesses dois ícones. Então essa margem vai ser um espaço. Então vou vir em Layout, Geral, vou selecionar aqui um espaço, vou colocar antes do meu ícone, vou colocar aqui que eu quero 15 pixels de espaço, e aqui eu vou colocar um espaço também do lado de cá. Eu vou falar também que eu quero 15 pixels. Ok, então fizemos as modificações, vamos testar. Bom, e aí o nosso menu ficou assim, ok? Aqui na parte de cima nós não estamos vendo os ícones da bateria, né? Nós precisamos fazer aquele procedimento que nós realizamos na tela anterior. Eu vou vir aqui em tela principal. Quando inicializar a tela principal de novo, que é Min Screen. Vamos procurar aqui o Status Bar Light Icons. Vamos colocar que ele é um True, ok. Vamos dar um do it aqui para poder testar novamente, ok. Então colocou aqui para gente. E aí, se a gente olhar aqui, deixa eu só voltar aqui que nós havíamos passado para outra tela, isso. Aqui no nosso menu a gente tem uma linhazinha que faz a delimitação do menu com a parte de baixo do nosso aplicativo, tá? Então a gente precisa criar essa linha aqui também. Então vou vir aqui em Design e vou criar essa nova linha. Bom, para fazer isso eu vim aqui em Layout, vou colocar aqui um organizador vertical, vai ocupar todo o espaço da minha tela. Vou colocar aqui um outro organizador horizontal, esse organizador também vai ocupar todo o espaço da minha tela, só que ele vai ter a altura de 1 pixel, e aí nós vamos preencher esse organizador com uma cor aqui, que nós já havíamos usado antes, que é a 2C. Ok? E aí a gente pega esse outro organizador e joga dentro. Ok? Então tá feito. E aí vamos verificar como que ficou. Ok, então tá prontinho aqui o nosso menu. Agora na próxima aula nós vamos implementar aqui o botãozinho que quando eu clicar vai abrir para a gente um menu lateral, tá? Como esse menu que nós criamos também no layout. Então até lá pessoal, um abraço.